Quando falamos de controle de carga externa e carga interna, a carga interna se refere à resposta do seu aluno ao que você prescreveu, beleza? Nós podemos controlar isso de várias formas. A ideia é a gente conseguir controlar alguma resposta fisiológica que me mostre como o indivíduo está respondendo àquela aplicação, para saber se eu estou indo de maneira aumentando a carga progressivamente, mas de uma maneira excessiva, ou se ele está respondendo positivamente, se ele está adaptando. Então a ideia é eu atender um dos principais princípios do treinamento esportivo, que é o princípio da individualidade biológica. A ideia é que eu consiga saber se aquela carga de treinamento, aquela prescrição, ela está adequada para o meu indivíduo, beleza? Bom, uma das possibilidades de controle é o controle pelo método da percepção subjetiva de esforço da sessão. Então vocês vão ver na tela aí uma escala de descrição da sessão, que vai de 0 a 10. Então qual que é a ideia? A ideia é que o seu aluno, ao final da sessão de treinamento, te reporte qual foi a percepção dele de esforço para aquela sessão como um todo, né? Sabendo que ali ela vai de abaixo de muito leve até o máximo, né? Então, dentro dessa escala, ele vai reportar para você de uma maneira geral qual foi a percepção dele de esforço total. Pontos a observar na utilização dessa escala, que nós não vamos entrar muito nos detalhes. Existe uma relação entre a intensidade do treinamento e a percepção de esforço, ou seja, quanto maior a intensidade, maior a percepção de esforço, existe. Essa relação muitas vezes é linear. Quanto maior o peso que eu levanto, maior tende a ser a minha percepção subjetiva de esforço. Ok? Mas essa relação é sempre um para um. Aumentei 60 aqui, aumentei 60% a minha carga, eu vou aumentar em 60% o valor reportado na escala? Não, a relação não é 1 para 1, porque existem outros fatores que influenciam a minha capacidade cognitiva de perceber qual foi o esforço fisiológico que ocorreu ali dentro do meu sistema para eu movimentar aquela carga mecânica, que faz com que essa percepção varie de maneira não muito equilibrada em alguns momentos. Pode acontecer, como no primeiro exemplo, em um treino de contrações máximas, onde eu levanto 80 kg por repetição, que eu tenho uma percepção subjetiva de esforço da sessão menor do que o método de contração submáxima, onde eu levanto menos peso por repetição. Mas tem uma relação muito forte com a carga mecânica total. Isso aí é fantástico, porque isso aí começa a te dar uma direção. Se você começa a perceber que você está aumentando a carga mecânica total e a percepção subjetiva de esforço da sessão do seu aluno não está aumentando, não está seguindo a mesma direção, não está reduzindo. Pode mostrar uma resposta adaptativa positiva, beleza? Mas a gente também tem uma relação com densidade e percepção de esforço. Treinos mais densos, né, com tempo de pausa entre esforços muito reduzido, o que não permite uma recuperação completa, pode levar a maiores percepções subjetivas de esforço, mesmo com a intensidade não ficando tão elevada. Então existe um fator confundidor aí das vias energéticas com a minha capacidade mecânica de produzir movimento e com o estímulo mecânico que está sendo gerado de maneira externa. Além disso, a recuperação da sessão anterior pode influenciar na sua percepção de esforço. Você pode ter feito um treino muito forte na segunda-feira, na terça-feira, na hora que você chega para um treino mais fraco, mesmo sem aquele treino mais fraco, levar uma percepção elevada, porque existe um efeito da recuperação do dia anterior. Feito essas observações, né, como é que a gente pode controlar a carga interna? Uma das possibilidades, e aqui eu começo a apresentar para vocês o nosso instrumento da Ideal de monitoramento da carga, é pegar a PSE, um valor, por exemplo 4, e multiplicar pela duração.
E aí você vai ter um cálculo em unidade arbitrária de carga interna, como vocês podem ver na tela. Então, qual que foi a ideia? A gente criou um instrumento, né? Hoje a gente vai, todos os nossos exemplos vão ser utilizando esse instrumento, que a gente vai lançar na sexta-feira. Mas a ideia aqui hoje é mostrar para vocês as possibilidades de utilização no dia a dia, que não necessariamente tem que ser com esse instrumento. Que vocês conseguem ir fazendo isso com uma planilha de Excel, ok? Muitas vezes na mão, no lápis, anotando no caderno. Mas a gente tentou criar um instrumento que facilitasse a vida de vocês para preenchimento e para análise rápida. Mas aqui a gente quer demonstrar de maneira prática como fazer no dia a dia. Você coletou ali na primeira sessão, ali no dia 9/11, essa foi a percepção subjetiva de esforço da sessão daquele treino ali aeróbico, que foi quando ele começou, que ele correu 500 metros no total. Então ele treinou 18 minutos, essa foi a prescrição do treino, e ele atingiu uma percepção subjetiva de esforço 4, estaria entre leve e médio. Pensando que esse foi o start, o momento que a gente começou, legal, eu comecei a carga de uma maneira progressiva, eu já não coloquei um indivíduo para responder a uma PSE 10. E aí, será que eu vou ao longo do tempo ir progredindo isso de maneira gradativa? Vamos observar como ele vai responder. Bom, e aí, olha o relatório do dia a dia. Então, vocês vão ter aí no gráfico da esquerda a barra azul, né, para quem está olhando a tela na esquerda da sua tela, a barra azul, que seria a carga interna de cada dia. E aí repare que mesmo a gente revezando treinamento aeróbico com treinamento de força, com diferentes produções de carga externa, nós conseguimos ir equilibrando a carga interna. Isso mostra que eu consegui manter uma estabilidade de resposta para não gerar uma queda de recuperação excessiva ali nas primeiras semanas de treinamento, que pode reduzir a motivação do meu aluno. Mas, Bruno, no dia a dia eu converso com o meu aluno, eu percebo se ele está muito cansado, eu converso com ele e ele vai me falando as percepções e eu vou modulando. Cara, nada de errado com isso. Nada de errado com você aprimorar o seu feeling de percepção de como o seu aluno está respondendo. Isso é muito bom, isso te ajuda a ter uma prática eficiente. Mas quando você começa a colocar matemática no meio, colocar número, isso fica mais visível. Isso te dá mais segurança. Ok? Então a ideia hoje é trazer a matemática para o seu lado. E olha que interessante, eu na escola era um aluno que quase tomei pau em matemática, não gostava de matemática, e hoje a matemática é minha melhor amiga. É ela que me dá segurança no meu trabalho. E aí você vai ter ali a progressão ao longo do dia. Repara no sábado, o aumento que teve. Então a gente sentiu que estava tendo uma progressão de carga, ele estava respondendo não excessivamente. Vamos tentar um pouquinho mais. Quando a gente aumentou, aumentou bem a carga, vamos ver como é que ele vai responder. Se você relembrar lá na tabela, você vai ver que depois do sábado, depois do dia 14, ele teve 3 dias de folga. Por quê? Porque a gente entendeu que ele precisava ter uma recuperação para responder de maneira positiva aquele pico de carga no sábado. A outra linha ali que vai aumentando de maneira progressiva é o somatório, é a tua carga interna semanal, é a linha. Isso é importante porque isso vai te dar uma direção de como é que você está acumulando ao longo da semana a carga. E aí, no gráfico da direita, você vai comparar a carga interna semanal acumulada na semana 46 com a carga interna total acumulada na semana 47. Repara que a 47 foi menor. Por que a 47 foi menor? Nós treinamos menos dias, então a gente deu mais folga na semana e ele treinou menos dias para a gente compensar essa primeira semana que a gente acumulou bastante treinos com um pico de carga no sábado, porque no sábado ele já começou a apresentar uma recuperação um pouco pior, uma queda, uma necessidade de maior tempo de recuperação. E a gente vai mostrar como é que a gente controlou isso. Legal? Então essa é uma das possibilidades de você controlar a carga interna. Com uma variável boba. Acabou o treino, o que você vai fazer? Perguntar qual foi a percepção subjetiva de esforço da sessão do seu aluno. Mostrar uma tabela para ele. Ele vai falar 4, 5. Você vai registrar o tempo, vai registrar o valor, ou você vai jogar na planilha, caso você queira adquirir o instrumento ideal depois. Você vai jogar na planilha ali e ela vai te dar o trabalho, já vai fazer todo o trabalho para você. Quer jogar esse dado para um banco de dados e compilar nos gráficos, ou você vai entregar para ele um Google Formulário, onde ele vai responder lá, aquilo vai salvar numa planilha
de Google Drive e depois você vai analisar isso. Cara, hoje o celular facilitou a tua vida para você ser um profissional de excelência. Não tem muita desculpa, não tem muito para onde correr.